Olá, sejam bem-vindos de novo. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui para a gente dar sequência a todos aqueles temas que a gente falou ontem. Eu quero muito que essas 3 aulas possam te ajudar a sair desse travamento, dessa paralisação e dar sequência ou, de repente, dar início ao seu sonho de iniciar na clínica. Hoje, então, a gente entra nessa aula 2, que eu estou chamando aqui de caminhos concretos para aqueles primeiros pacientes, para você conseguir iniciar a sua clínica de modo mais consistente. Ontem, na aula 1, a gente conversou sobre a dificuldade que muitos psicólogos recém-formados encontram ali no iniciozinho da clínica. Seja por insegurança ou pela falta de caminho objetivo ou até mesmo pela dificuldade de encontrar os pacientes. A gente falou também sobre os 3 pilares essenciais para essa organização. A gente começou falando da organização do mínimo, dos documentos de segurança, da preparação emocional do psicólogo e também nunca se esquecer daquela rede de apoio imediata que é tão essencial. No segundo pilar, a gente falou da importância da definição do foco. Não é algo obrigatório, mas sim, isso delimita, especifica sua abordagem, seu público, sua demanda e também aquele resultado que você consegue entregar para o seu cliente. Isso acaba facilitando muitas indicações, lembra? E aí, no pilar número 3, a gente falou sobre as primeiras visibilidades. A gente citou e entrou muito superficialmente em cada uma delas: networking, parcerias e palestras. Hoje é o dia em que a gente vai organizar tudo isso com muito mais detalhes. Porque assim, ó, quando a gente organiza esses 3 pilares, a gente deixa de tentar adivinhar o caminho. E aí a gente passa a ter um método. Então hoje eu vou te mostrar como é que a gente vai transformar tudo isso em ação concreta, para você conseguir chegar até os seus primeiros pacientes. A ideia é sair do porquê que a gente vai organizar e caminhar para o como é que a gente vai fazer isso. Não são dicas milagrosas, tá? Mas são caminhos reais que eu mesma testei e eu vi funcionarem. Então, por que não testar também, não é? Então, se hoje você sente que está perdida, sem saber por onde começar, ouviu tudo aquilo que eu disse ontem, mas não sabe como colocar isso em prática, então fica aqui comigo até o final, porque o objetivo dessa aula é que você saia com um caminho muito claro e com algo prático para colocar em ação já nesta semana. Eu vou mostrar para vocês esses 4 caminhos principais: a parceria estratégica, o networking presencial, as apresentações de palestras. Calma, eu sei que dá um nervoso, mas a gente vai organizar tudo isso aqui. E por fim, a presença digital essencial. Percebe que aqui eu não estou colocando para vocês uma lista de ideias assim, solta, da minha cabeça? Quer dizer, da minha cabeça né? Mas essas ideias foram construídas ao longo desses 20 anos. Como eu disse ontem, através de erros e acertos eu fui construindo todos esses caminhos. Então hoje a gente vai falar desses 4 caminhos principais que de alguma forma eles vão se complementar, tá bom? Talvez você possa começar ali por talvez por 2 caminhos, mas a ideia é que com o tempo você vá construindo esse conjunto de ações. Assim como eu fui construindo o meu, vocês vão lá conseguindo construir esse caminho de vocês. No primeiro caminho, a gente vai falar das parcerias estratégicas. Com quem é, então, que a gente pode formar essas parcerias? O primeiro grupo são os próprios médicos, psiquiatras, ginecologistas, clínicos gerais, endocrinologistas. Quero contar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem que os meus parceiros, até hoje, há quase 20 anos, os pacientes, ideias. Então, quando a gente constrói esse vínculo, essa relação de confiança com esses profissionais, poxa, isso é tão importante. Hoje, praticamente todas as minhas indicações vêm dessas parcerias que foram feitas há muito tempo atrás. Então, parcerias bem feitas duram uma vida toda.
Você pode também buscar escolas. Em empresas, por exemplo, você também pode fazer todas essas parcerias, seja com o RH, seja falando de saúde ocupacional, programas de bem-estar. E fiquem tranquilos que daqui a pouquinho vocês vão entender melhor como é que a gente vai fazer todas essas parcerias, tá bom? Por fim, não podemos esquecer dos próprios psicólogos. Eles também podem ser esses vínculos de parcerias para vocês, tá? Às vezes vão ser psicólogos com colegas de vocês, com quem vocês estudaram, que atendem demandas diferentes. Então, por exemplo, se você atende adulto e aquele outro psicólogo atende uma criança, atende crianças, adolescentes, vocês podem fazer essa troca. É prática que vocês querem, é prática que vocês vão ter. Quando a gente fala dessas abordagens, às vezes a gente vai falar assim, tá bom, mas como é que eu vou fazer essa abordagem? Como é que eu vou lá? Eu simplesmente vou bater na porta? Sim, por que não? Isso parece estranho, né? Mas olha só, aqui em Cuiabá eu tenho 3 médicos obviamente, de uma lista enorme de médicos com os quais eu tenho maior contato e a minha parceria é maior. Um deles é um médico psiquiatra e eu posso afirmar que ele está ali, sem sombra de dúvidas, entre os 5 principais psiquiatras aqui da minha cidade. E se eu te contar que há 20 anos atrás ele bateu na minha porta, lá naquele primeiro consultório, e ele veio também se apresentar. Hoje ele é um dos psiquiatras mais importantes da minha cidade e ele também começou com pequenas parcerias. Olha como é importante. Então, se você de repente não sabe como fazer essa abordagem, estou trazendo aqui um script pronto para vocês. Então você pode dizer: olá, doutora fulana, tudo bem? Meu nome é Maria Eduardo, sou psicóloga, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, trabalho com abordagem humanista, atendo adultos com ansiedade, por exemplo. Se alguma paciente sua precisar desse tipo de acompanhamento, eu fico à disposição para ajudar. Deixo meu contato abaixo e também meu cartão de visita virtual. Desde já agradeço a atenção. Calma lá, vocês vão me perguntar que raio de cartão de visita virtual é esse, né? Fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai organizar tudo isso. Não precisem anotar nem copiar isso aqui, porque hoje nós também teremos um material complementar que eu vou entregar para vocês ao final desta aula, tá bom? Então fiquem comigo até o fim, porque vai valer a pena. Eu vou liberar a palavra-chave para vocês poderem enviar no WhatsApp, tá bom? Para vocês conseguirem o acesso a este material complementar. Por que isso funciona? Porque, como a gente disse ontem, esses profissionais aqui, eles já recebem pessoas em sofrimento. E aí, muitas vezes, eles vão precisar, sim, de alguém de confiança para indicar. Eu sou capaz, daqui, de longe, de ouvir os pensamentos que estão passando pela cabeça de vocês. Eu tenho certeza que por aí está passando o pensamento do tipo: como é que eu vou fazer isso? Eu não dou conta. Então, antes que vocês queiram desistir, nós vamos olhar para cada uma dessas objeções aqui. Já fiz questão de listá-las para a gente falar sobre cada uma delas. Então, objeção número 1, mas eu sou tímida, eu morro de vergonha de mandar mensagem. Lembre-se, vocês não estão pedindo um favor pessoal, também não está implorando o paciente. Você só está ali se apresentando como um recurso para a pessoa que aquele profissional já está atendendo, tá bom? Então, para ser fácil para você, você não precisa começar mandando mensagem para 15 profissionais, mas começa com 2, 3 mensagens, pelo menos assim essa semana, tá? Faz uma listinha lá com possíveis parceiros e começa a construir isso, tá bom? Parceria também se constrói devagar. Parceria não viraliza, tá? Parceria devagar. Então, aqui na objeção número 2, e se o médico não me responder? E se a empresa não responder e eu ficar aqui, ó, no silêncio? Na TCC, quando a gente está trabalhando com reestruturação cognitiva, uma perguntinha bem básica que eu gosto de fazer é a seguinte: tá bom, se o médico não te responder, ou se a escola não te responder, o que de pior poderia acontecer? O que de pior, então, pode acontecer com você se o médico não te responder? Bom, nada. De repente você vai ficar chateado por 1, 2 dias, mas depois você se reergue, você se levanta
e toca o barco, tá bom? E olha só, alguns não vão responder mesmo, e tá tudo certo, tá? Isso aqui não é um julgamento sobre você. O que você pode fazer? Aguarda um tempo e depois envia um lembrete curto, dizendo algo do tipo, tô passando apenas para reforçar que eu sigo à sua disposição caso precise. Ponto. Acabou. Ou então, segue o barco e vai tentar outros contatos. Parceria é um jogo de consistência, não é aprovação pessoal. Não tem nada sobre você. Às vezes, uma parceria bem feita vale mais do que 10 tentativas que não te responderam. Ó, esse exemplo aqui de parceria bem feita é o exemplo que eu acabei de trazer para vocês agora há pouco. A objeção número 3, mas eu ainda estou começando, Maria Eduarda, eu não tenho nem nome, por que essas pessoas indicariam para mim? Porque simplesmente muitos profissionais não têm com quem contar. Eles não têm para quem encaminhar. Principalmente aqueles que, como você, também está no início. Então, não se esqueça, inclua esses profissionais também, aqueles que estão iniciando. Ter alguém disponível, sério, ético, organizado, tudo isso, gente, já é um diferencial. Você não vai precisar chegar lá dizendo, olha, eu sou referência, tenho mestrado. Não. Tenho 10 anos de... Não. Você só precisa deixar claro que você é psicóloga, que você é registrada, que você atende o público X, que atende a demanda tal e que está disponível. Essa disponibilidade é o que mais vai contar agora. E claro, a confiança maior, isso vai vir depois, vai vir com o tempo, à medida que essa parceria de fato vai acontecendo. E ó, depois que essa parceria tiver já realizada, ela já estiver acontecendo, a ideia é que esse vínculo precisa ser regado, tá bom? Assim como uma plantinha que precisa ser regada para ela crescer, a mesma coisa vai acontecer aqui nessa parceria. Você precisa entrar em contato com esse profissional para dar um feedback sobre o paciente que vocês estão atendendo ali em conjunto. Sempre que eu entro em contato com um profissional para trazer um feedback sobre aquele paciente, pode ter certeza, naquela semana, na semana seguinte, ele vai me encaminhar alguém. É porque simplesmente eu vou fazer nessa ligação com que ele se lembre de mim. Quando vocês têm essa parceria e essa parceria ela tá estabelecida, contar com essas parcerias, regando esse vínculo ao longo dos anos é importante. Gente, resumindo aqui, faça ali uma listinha dos profissionais e entre em contato com eles, tá? Você não precisa ter um nome ou ter 10 anos de carreira para começar a fazer isso aí. É simplesmente saber se apresentar com clareza, ser honesta sobre quem você é, sobre o que você está oferecendo e se colocar como opção de cuidado quando aquele profissional precisar de você. No material complementar que eu estou deixando para vocês no final da aula, eu deixei ali um espaçozinho para você anotar 3 possíveis parceiros, tá bom? Um rascunho da mensagem, todo esse script de ideias de como fazer essa abordagem estará nesse material complementar. Então a ideia aqui é que você de fato coloque esses nomes aí no papel, tá? Escreva, porque assim você deixa de ficar só na vontade e começa a ter um plano concreto. Então fica comigo até o final, que esse material vem e vem bonito. Aqui no caminho 2, a gente vai falar sobre networking presencial. Aqui não é fazer palestras, tá? Aqui você vai entrar ali, seja em palestras, congressos, webinários ou até grupos do seu condomínio, grupos de igreja, mas você estará ali num papel passivo, tá bom? É estar presente onde o seu público também está presente. E aí você vai se apresentar de forma útil, de forma humana. Dessa forma as pessoas vão conhecendo você e sabendo o que você faz. Mais um passo a passo prático aqui, porque no final eu quero você já colocando tudo isso aqui em prática. No passo 1, você vai escolher um lugar por mês. É legal que esse lugar seja um lugar onde você já tem algum vínculo. Pode ser o seu prédio, pode ser o grupo da igreja, pode ser no seu bairro, tá? E é legal também que esteja presente ali um público que você atende, tá? Então, podem ser mães, podem ser adultos com ansiedade, podem ser casais, podem ser famílias. No material complementar que eu estou preparando para vocês, eu deixo lá uma listinha de ideias de onde é que esse público pode estar, para você já começar a estar presentes nesses lugares. Como é então que você vai fazer?
Você vai participar como ouvinte. Nos primeiros 20 minutos você vai ficar ali quietinho, quietinha, sente-se, observe, ouça ali as dores das pessoas, escute o que cada um está falando, observe atentamente. E quando surgir um tema ali relacionado com a psicologia ou com o tema com o qual você trabalha, por exemplo, meu filho não dorme, eu estou sobrecarregada, não durmo à noite, acordo cansada, é nessa hora que entra o passo 3. Você vai entrar nesse momento com naturalidade. Se for numa palestra, num congresso, onde tem um palestrante ali na sua frente e ele está explicando alguma coisa, você pode fazer uma pergunta. Mas se for numa reunião, em um grupo, onde está todo mundo ali conversando, você pode simplesmente se apresentar e trazer uma contribuição sua. E aí você aproveita e já se coloca à disposição. Quando o assunto surgir, por exemplo, você pode dizer: olá, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou psicóloga, eu trabalho com adolescentes e ansiedade, por exemplo. E sobre esse assunto, inclusive, eu acho super importante a gente conversar, porque muitos adolescentes estão sofrendo sozinhos, achando que são fracos, dramáticos, e às vezes o que eles precisam, no fim das contas, é ali um espaço seguro para falar do que estão sentindo. Então, pessoal, se alguém quiser trocar uma ideia, eu fico à disposição, tá? É só me procurar ali no final da reunião. Olha só, tá bom? Você, tendo esse script pronto, fica muito mais fácil, você se sente segura para chegar nessa reunião, levantar e poder dizer alguma coisa a respeito. Eu me lembro que é muito comum que eu me dê uma forçadinha a fazer uma pergunta quando eu tenho um grupo menor. Quando o grupo é muito grande, não dá. Mas se eu estou ali numa sala de 20, 30 pessoas e eu sei que eu posso contribuir ou então fazer uma pergunta em que vão me olhar e, de certa forma, as pessoas vão entender quem eu sou, com o que eu trabalho e que tipo de serviço eu ofereço, eu tento fazer e colocar isso em prática. Isso, gente, funciona. Coloquem em prática vocês aí também. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa pelo menos de uma presença digital mínima? Pois é, aqui a gente entra com ela. Então, uma sugestão: sempre que você tiver em um encontro como esse, numa palestra, numa reunião de pais, uma roda de conversa, é muito mais fácil se a pessoa não precisar anotar nada, escrever, não é? Então, por isso, eu vou recomendar para vocês terem um QR Code salvo no seu celular. Se possível, impresso, que você possa levar direto ali para essa reunião. Esse QR Code, pessoal, ele é como se fosse um atalho. A pessoa aponta a câmera e já abre direto lá numa conversa com você no WhatsApp. Sem precisar digitar número, você sair correndo atrás da pessoa. Não precisa nada disso. É simples e fácil dessa forma. E para você que de repente ainda não tem o seu QR Code, eu prometi que estas aulas seriam práticas. Então, vamos lá de prática aqui para você. No seu celular, você entra no seu WhatsApp, vai em configurações e ali, em cima de configurações, você vai ver um pequeno QR Code ali, é só clicar nele e aqui você tem o seu QR Code. Você pode clicar aqui nessa setinha, aqui em cima, ó, à direita, para você copiar a imagem e encaminhar para quem você quiser. Ou de repente você pode salvar a imagem e colocar aí no seu WhatsApp, no seu celular. E eu já estou aqui prontinha para responder as objeções de vocês. Maria Eduarda, eu tenho vergonha de falar em público. Lembre-se aqui, você não vai precisar discursar, tá bom? Basta uma frase útil e aí quando o tema surgir você vai trazer. Tudo bem, eu sou psicóloga, posso dar uma sugestão rápida aqui? Ah, mas eu não sei o que dizer. Anote lá antes de você ir para essa palestra ou para esse encontro, pelo menos uma informação prática sobre o seu tema. Por exemplo, se você atende a ansiedade, leva uma dica, seja de respiração de 2 minutos. Ah, e se ninguém se interessar, gente, lembrando, a gente não está aqui buscando reação imediata de ninguém. O que a gente quer aqui é que vocês sejam vistas, para quando alguém precisar de você, vocês serem lembradas. E se ninguém se interessar? Muita gente vai te procurar depois, no privado, mais tarde. De repente você vai receber aquela ligação e vão dizer: olha, lembrei de você, daquilo que você falou naquela reunião. Deixa isso anotado.
E agora a gente entra nesse caminho número 3 aqui. Sim, ele é um pouco mais complicado para aquelas pessoas que são mais tímidas e que estão inseguras. Aqui vocês vão assumir um papel mais ativo ali na apresentação de palestras, nas oficinas. Você deixa de ser só uma participante e assume o papel de quem está conduzindo essa conversa. Numa palestra, numa roda de oficina. Maria Eduarda, para que isso é importante? Porque, obviamente, isso te coloca como referência em um tema. As pessoas passam a lembrar de você como, aquela psicóloga que falou lá naquele evento, certo? A gente pode ter ali um formato breve, gente, rápido, um encontro de 20, 40 minutos. Vocês podem usar slides, porque eu sei que quando a gente usa slides, a gente gera mais segurança, tá? E em que lugares a gente pode fazer isso? A gente pode começar com escolas, empresas, igrejas. E olha só, no material complementar eu estou trazendo para vocês mais um script, uma mensagem pronta do que é que vocês podem escrever como um modelo para se oferecer para essas palestras. Vai estar ali também no material complementar, tá? Mas é algo simples, você vai se apresentar, vai dizer que você é psicóloga e lá pelas tantas você vai dizer que você já tem trabalhado esse tema, já tem desenvolvido esse tema em alguns lugares e tem percebido como isso tem ajudado a desmistificar comportamentos, identificar sinais de alerta. E aí você pode incluir dizendo, olha, a palestra dura cerca de 20, 30 minutos e pode ser adaptada para o perfil do seu grupo. Caso tenha interesse, a gente pode alinhar melhor isso, Ó, bem facilzinho, tá aqui, o script está pronto, já vou mandar lá para o material complementar. Para a gente não se esquecer de que a gente tem que ter sempre uma postura ética, a gente precisa ter a ideia de que o foco nessas reuniões, nessas palestras em que a gente vai estar se apresentando, o foco não é vender, mas sim cuidar. A ideia é que você esteja levando ali uma informação, um conhecimento. Vamos para mais alguns medos comuns e também respostas aqui? Então, medo número 1. Tenho medo de falar em público, como é que eu vou fazer isso? Você não precisa ser palestrante profissional não, tá? Então, para a gente começar do começo, comece com grupos pequenos, 5 a 10 pessoas, 20 minutinhos e ponto final. Medo 2 que eu sei que vai aparecer, e se eu travar? E se eu esquecer? O que é que eu vou fazer? Gente, para isso, preparação, planejamento, estudo. Aprenda de verdade aquilo que você está querendo ali levar para aquele grupo de pessoas. Slides também te ajuda. Tem um roteiro impresso com alguns tópicos ali que você decidiu falar naquele dia. E por fim, pessoal, a gente entra no caminho 4, tá? Ele também é super prático e com várias dicas e scripts e maneiras de como vocês também poderem fazer isso. Por que esse caminho aqui é tão importante? Porque mesmo que você adore o presencial, muita gente vai te procurar ali pelo digital. Ter uma presença digital, seja no Google, no Instagram, no LinkedIn, todas essas são plataformas super importantes para que as pessoas consigam te encontrar. O passo 1 aqui na presença digital mínima é fazer ali a sua inscrição no Google Meu Negócio. É uma ficha profissional que aparece toda vez que alguém pesquisar ali psicóloga na sua cidade ou psicóloga perto de mim. O seu nome vai aparecer ali. Se você quiser, você pode monetizar um pouquinho isso para aparecer sempre ali em primeiro lugar. Para vocês que estão até aqui comigo, no material complementar de hoje, vocês também vão ter um passo a passo de como deixar o seu Google Meu Negócio prontinho para colocar em prática. Eu coloquei aqui para vocês também a carinha ali de como aparece quando alguém me procura no Google, tá? Então, psicóloga Maria Eduarda Guedes, terapia cognitivo-comportamental, você vai colocar ali algumas fotografias, você pode colocar fotos do seu consultório, do lugar onde você atende, algumas fotos tuas e preencher ali com todas as informações, de que horas você atende, quais dias da semana você atende. No passo 2, a ideia é que você tenha pelo menos um cartão virtual ou uma página bem simples, tá? Nesse cartão virtual, toda vez que a pessoa fizer a leitura do QR Code que a gente acabou de passar para vocês aqui atrás, a pessoa pode ir direto para o seu WhatsApp ou direto para esse cartão virtual. É a função desse cartão ser a sua casa digital. Então ela vai ter um link ali com todas as informações essenciais sobre você. Essa página aqui, ou esse cartão virtual,
ele vai ser sempre importante para a gente colocar ali na bio do Instagram ou no link do WhatsApp, tá? Naquele QR Code, quando a pessoa lê, já cai direto para essa página. E aqui neste slide eu coloquei para você, olha o que é que eu fiz. Eu montei para vocês um prompt prontinho, é só copiar. Não precisa copiar nada aqui, porque está lá no material complementar. Você vai copiar esse prompt e jogar em alguma ferramenta como a Lovable. Eu sugiro a Lovable. Lovable é uma ferramenta para criação de site, de página de vendas. Vocês vão copiar, colar no Lovable e, lógico, preencher com as suas informações, tá? Passo 3 aqui é o link na bio. Por que usar um link na bio? Para ter um único link que te leva direto para o cartão virtual, para o seu WhatsApp, para onde quer que você queira enviar o seu paciente. As informações da bio, elas são simples, tá? E elas têm que ser diretas. Colocar lá, psicóloga clínica, o público que você atende, se o seu atendimento é online ou se ele é presencial, em que cidade acontece, tá? E colocar lá para fazer o agendamento, ao invés de colocar um número, tá? Para a pessoa não precisar copiar, você já vai colocar um link direto. A gente já está quase encerrando por hoje, mas antes eu queria deixar vocês com uma tarefa prática de 30 minutos para vocês fazerem e já começarem a pensar sobre tudo isso, tá? Então, ali no material complementar, a gente vai ter um desafio desse caminho 4. Então, você vai criar o Google Meu Negócios, você já vai deixar ele prontinho, usando o modelo que eu coloquei ali mesmo no material. Passo 2, você vai fazer a sua página usando a ferramenta Lovable. Você vai copiar os blocos do jeito que eu coloquei ali, exatamente, e colar ali na ferramenta. E passo 3, você vai montar o seu Linktree. Eu quero lembrar vocês que a sua presença digital, ela não precisa ser perfeita, tá? Mas ela precisa existir. Quando um paciente potencial, ele te pesquisa, ele vai lá no Google, ele vai no Instagram, ele não precisa ver um site caro. Ele quer saber se você é real, se você tem CRP e como é que ele faz para te contatar. É possível e eu quero que vocês saiam daqui hoje sabendo que vocês conseguem fazer isso. E assim a gente chega ao final da nossa aula 2. Hoje você viu que existem caminhos concretos para começar a preencher sua agenda. Parcerias estratégicas, networking, palestras, oficinas e também uma presença digital profissional ali que você pode fazer, ó, rapidinho. Mas o mais importante não é o que você já está sabendo agora, mas o que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer a partir daqui? Por isso, ao sair daqui hoje, você vai receber aquele material complementar com tudo que eu já prometi lá para vocês. E isso, gente, é só o começo, tá? Se hoje você parou e pensou, gente, eu quero ir além, eu quero um passo a passo completinho para não precisar fazer tudo sozinha, então amanhã na aula 3 eu vou abrir algo bem especial para quem quiser dar esse próximo passo comigo. Com estrutura, com suporte e também com materiais práticos. Para receber o material complementar de hoje, é só mandar a palavra-chave PASSO para o número que está aqui, ó, aparecendo aqui na tela, que já, em alguns minutos, eu já envio o link para acessar o material. Assim você já sai dessa aula aqui com tudo organizado para colocar em prática todos esses caminhos que a gente conversou hoje. Então, se tudo isso aqui está fazendo sentido para você, eu vou te esperar amanhã no mesmo horário para a gente continuar construindo juntos o caminho da sua clínica. Por hoje, obrigada por ter estado aqui. Então, até amanhã.